Falando hoje no programa sobre o Projeto Verão, porque acredite se quiser, faltam só 2 meses para o verão, então ainda dá tempo de você melhorar a sua alimentação e melhorar, consequentemente, o seu corpo e a sua saúde. Para isso, eu vou receber agora a Natasha. Seja bem-vinda, tudo bom? A Natasha, ela é nutricionista e ela preparou pra gente uma dieta completa com etapas, né, Natasha? Então, durante esses 60 dias, a proposta é mudar radicalmente a alimentação. A ideia é essa, né? Pegar uns 2 meses que faltam aí, pelo menos pro Réveillon, pro final do ano, e dar aquela salvada. Perfeito! Estamos com um probleminha com o seu microfone, então enquanto a gente resolve isso, nós vamos para um rápido intervalo comercial e na volta tem essa dieta completíssima para você, não perca! Estamos de volta com o Você Bonita e com o nosso Projeto Verão. Agora é hora de conhecer uma dieta completíssima para que você consiga, em 60 dias, mudar a sua alimentação e conseguir excelentes resultados, né? Na verdade, a gente fez uma proposta de 60 dias, de 2 meses, para que a gente possa tentar salvar esse final do ano aí e secar o máximo possível, né? Cada um dentro do seu limite, ou então que seja de um start, uma dieta para iniciar uma mudança na sua vida. Sim, então, perfeito. O que a gente propôs hoje? Existem vários protocolos que a gente pode adotar e que dão resultado. Hoje a gente trouxe uma proposta muito voltada em cima do metabolismo das pessoas. Então, emagrecer parece uma coisa simples. Vou começar a fazer uma dieta, vou emagrecer. Para a saúde não é. Por quê? Porque dentro das células de gordura dos adipócitos que a gente vai acumulando, tem o conteúdo de gordura, que são os ácidos graxos lá, porém tem muita toxina, porque as toxinas elas são lipossolúveis, elas têm atração por gordura. Então toxinas do ambiente que a gente respira, de um bisfenol A, de um plástico, então as toxinas e às vezes toxinas mesmo de produtos, de agrotóxicos que a gente está comendo ali, agrotóxicos, eles vão ficar concentrados nas células de gordura. No momento que a gente começa a gastar energia, comer menos e criar aquele déficit calórico, que esse déficit calórico é o déficit de energia, ou seja, o corpo da gente vai buscar, a gente está forçando buscar energia dos nossos adipócitos, das nossas células de gordura, reservas, né? Para ir lá para fígado, enfim, transformar em energia. É assim que a gente emagrece, essa transformação dessa gordura também. Nesse momento, essas células de gordura se rompem e sai o conteúdo de gordura e as toxinas sai pela corrente sanguínea e vão para o fígado ser metabolizado. Então, por isso que a gente chama muito detox, detox é muito na moda. Nada mais é do que um processo de eliminação de toxina, que é uma biotransformação de um composto que é lipossolúvel, que se mistura com a gordura, num composto hidrossolúvel que se mistura com a água e pode sair nas nossas vias, na urina, no suor, nas vias líquidas de água. Então, por isso que nossa dieta começa com um detox. Precisa começar estimulando esse fígado a eliminar a toxina, porque senão as pessoas começam a dieta, dor de cabeça, começa a dieta, dor no fundo dos olhos, náusea, sintomas de intoxicação, acne, espinhas, gosto metálico na boca e principalmente a dor de cabeça incomoda muito. Excesso de toxina que a gente não está drenando. A gente falou agora há pouco nessa pauta aí da drenagem, super importante, com água, com os líquidos e também, se quiser usar uma técnica de drenagem manual, é fantástica. Automassagem, né? Exatamente. Ajuda a levar essas toxinas para fora, para poder ser eliminada. E qual que é a sua proposta para essa então, primeira fase da dieta? A gente fez como se fosse a cada 20 dias está mudando, entre aspas, a fase, tá? A fase 1 é uma fase onde entra a base da alimentação saudável, que a gente coloca muitos nutrientes anti-inflamatórios, antioxidantes para alimentar esse fígado. Então, aposte nos verdes escuros, nas ervinhas. Aqui a gente trouxe o famoso suco detox, que é o suco verde. Então, esse suco aqui é só uma laranja com a folha de couve, água de coco, ou seja, pensar em drenar. Suco de uva, muito interessante, não só o suco de uva, como o licopeno do tomate, da melancia, o suco de uva com as antocianinas. Então, são substâncias que são antioxidantes e anti-inflamatórias, que é o que a gente vai precisar nesse momento. O que não entra nesse momento? Então, nesse momento, qual é a minha proposta de proteínas? Tentar colocar um pouquinho os peixes, aqui eu trouxe um atum, mas pode ser peixes em geral, e os ovos. Tentar segurar um pouquinho a carne vermelha, principalmente, e o frango também? Até dá.
para você entrar. Mas se você quiser abusar um pouquinho dessa detox, segurar um pouquinho, entrar numa segunda fase, essas proteínas mais de difícil digestão. O frango não é tanto, mas o peixe é bem fácil. E a clara também. Aqui entrando também como fonte de proteína, mas com todos os nutrientes das leguminosas, dos feijões, grão de bico, lentilha. Então aqui tem um mix, isso tem bastante fibra, tem muito nutriente, tem os micronutrientes, vitaminas, minerais e também tem um pouquinho de proteína. O pessoal que é vegano, não é adepto às proteínas animais, vão se pegar bastante nessas leguminosas. E você colocou também um complexo à parte? Eu acho muito interessante porque aqui eu tenho o BCAA. BCAA é muito conhecido no meio esportivo, mas são 3 aminoácidos que fazem parte desse processo da detox no fígado. Então é até interessante a gente estar utilizando, principalmente ainda quem faz atividade física, utilizar os BCAAs nessa fase de eliminação de toxina. Ômega 3, né, que são ácidos graxos os ácidos graxos anti-inflamatórios, poder altíssimo. E ali eu tenho uma cápsulazinha que seria um multivitamínico que ajuda nessa eliminação de toxina. Nessa fase entra também as frutas? As frutas, principalmente como carboidrato. Claro que você pode usar o carboidrato aqui do arroz, da batata, dos tubérculos todos, tentando segurar um pouquinho as massas, né, o pão, sem entrar no mérito do glúten, mas segurando um pouquinho essas farinhas, esses amidos, porque a digestão vai ser mais leve e mais essa detox potencializada com esses nutrientes. Então, o carboidrato é da fruta. Nesse momento, e não os tubérculos, né? Tipo. Então, assim, batata, mandioca, tudo isso dá para entrar. Mandioquinha, dá para entrar. Segurar um pouquinho nesse momento dessa primeira fase, que é uma fase drástica aí de eliminação de toxina, os pães, as bolachas, né? E aí aqui a gente tem fruta, que é maravilhoso, né? O ácido málico aqui da maçã, bromelina, do abacaxi, então isso é bem interessante. Aí outras frutas, coloquei outras frutas. Lá a gente entra com leguminosas quase oleaginosas e com cereais, então estão representados ali por uma granolinha, uma chia, que dá bastante saciedade, e usa e abusa das especiarias, como principalmente a cúrcuma, que é extremamente anti-inflamatório, super usada. A gente pode temperar um franguinho. E saborosa demais também, né? Super legal de usar. E ali eu trouxe uma cavalinha e hibisco, são ervas para fazer chás, também com esse poder de drenagem, além de ter seu poder antioxidante. Então, a nossa proposta inicial é abusar daquilo que vende na feira. Aquela coisa saudável da feira, não o pastelzinho, né? Do início da feira. O pastelzinho caldo de cana não entra, isso, você pula essa parte, vai para a feira e você tem bastante variedade. Claro que a gente trouxe aqui bem limitado, mas você tem a variedade toda, mas use esses primeiros 20 dias para eliminar a toxina. Praticar bastante atividade física, tomar muita água, água de coco, muito líquido, porque a toxina precisa ser diluída para poder, então a urina tem que ser clara. Então olhar a urina, ensinar as crianças a olhar, olha o seu xixi está claro? Mamãe, o xixi está claro, o xixi tem que estar claro. Olhar, às vezes, é super importante, as pessoas não falam, olhar as fezes no vaso sanitário. Eu ensino meus filhos, olha as fezes, porque fala assim, e o filho passa isso para a mãe, para ver se está pastosa, se está constipado. Você consegue ver o final da sua digestão ali. Diz muito, né? Diz muito, sobre a sua muito alimentação, mesmo. sobre o seu então, às vezes estado. a gente pergunta no consultório, o pessoal fala, você vai perguntar sobre minhas fezes? Sim, ela é pastosa, ela é um formato de banana, ela é em bolinhas. Isso diz muito. Tem pedaços de comida, má digestão, falta de enzimas digestivas. A gente consegue identificar. E a pessoa também consegue ser ensinada para isso, né? Então, nessa fase detox, que dura 20 dias, não entra carboidratos simples, né? Então, como as farinhas, o pão, seria interessante tirar. E precisou, consegue colocar um pouquinho, mas o ideal é reduzir ao máximo. E as carnes vermelhas, né? Carnes vermelhas, bebida alcoólica, né? Doce, eu acho que a gente... açúcar também então, não? Nem falamos ainda dos doces, né? A gente pode usar os doces das frutas, que é legal. Precisou ali de alguma coisinha, uma banana, derrete um chocolate pequenininho, coloca em cima da banana, pronto, não precisei comer o chocolate inteiro. Sim. Não é se você fizer, por exemplo, 80% de uma alimentação dessa e os outros 20%
colocar uma outra coisa, você vai estar com o benefício dessa dieta. E se não você é 100%. buscar frutas lindas como essa, que nós estamos Nossa. disputando aqui no estúdio, então, quem vai comer o abacaxi. O abacaxi, que está muito grossa a fatia, porque está grossa uma e disputa. lindo, e isso vira uma sobremesa maravilhosa. Super, com uma raspa você de limão. pode fazer abacaxi com canela na frigideira. Ai, que delícia. Ele solta, ele fica doce, ele parece um mel. Então tem coisas que, vamos supor, uma maçã no micro-ondas, você pode botar uma canela, põe um melzinho ali, outro congelar doce. uva. Eu gosto muito de congelar uva e congelar manga. A manga e a Gosto, banana fica congelada, quando você bate com alguma outra coisa, ela vira um smoothie, fica uma coisa meio creminha. Eu como ela sem bater, sabia? Eu corto ela em cubinhos e congelo em sacos e como. Então, assim, como claro, sorvete. precisou, todos, lógico, um chocolate 70% cacau, quanto mais cacau, mais antioxidante tem, menos gordura tem. Mas você consegue colocar um pouquinho. Mas a ideia é que a maioria da sua dieta seja com essa base. Pensando na feira, preciso comer coisas que venham da feira. Se tiver condições de não ter agrotóxico, melhor, dos orgânicos, mas se não tiver, lava bem e aí o restante desses nutrientes, eles combatem a ação nociva dos agrotóxicos. Então a gente consegue fazer esse equilíbrio comendo, respirando o ar poluído de São Paulo e comendo nutrientes que vão ser antioxidantes, que vão neutralizar esse malefício de uma poluição, de uma toxina. Excelente. Então essa é a primeira ideia. Ainda falta então a segunda e a terceira fase dessa dieta. Eu vou dar um recado e já volto pra gente continuar. Bom, seguimos com a nossa dieta, já vimos a primeira fase, que foi a fase detox, que dura 2 semanas aproximadamente, e agora passamos para a segunda fase. Isso. Como é essa fase? Então, a segunda fase mantém a primeira. Certo. Não é sair uma entre a outra, porque isso é a base de uma alimentação saudável. Então, a gente mantém esses bons hábitos que a gente conseguiu incorporar e a gente começa a acrescentar. Ali na fase 2, a gente tem uma proposta de alimentos que estimulam o metabolismo. Por quê? Eu passei lá 2, 3 semanas, mais ou menos comendo a mesma coisa, o nosso organismo ele busca o equilíbrio, que a gente chama de homeostase. Esse equilíbrio bioquímico, ele vai fazer com que você dê aquela paradinha de emagrecer. Sim. É hora de tirar mais uma mudar carta da essa manga. dieta. E aí a gente está apostando nos alimentos com poder termogênico. Ali tem pimenta, ali a gente tem o gengibre, que é super legal, ali a canela também. Aí começa a usar café, eu só lembrar, vou dar uma olhadinha aqui, o café. E nessa proposta de trás dessas frutas, porque quando a gente começa com uma dieta sempre igual, muitas pessoas dão uma parada na função intestinal, dá uma constipada. Então a gente começa a pensar na aveia, de colocar o mamão, a ameixa, alguns alimentos que têm um poder laxativo maior, porque muitas pessoas dão uma paradinha no intestino, isso é comum. Você colocou o café nessa fase 2, isso significa que na fase 1 não tem café? Pode colocar, porém o café, ele é um estimulante. Aqui eu estou pensando em restaurar a saúde intestinal. E o café, ele estimula também a produção de cortisol, que é um agressor para a mucosa intestinal. Então eu acho assim, ainda mais pessoas que tomam muito café o dia inteiro, tem o hábito toda hora um cafezinho, Reduz, ele vai reduzindo. Não corta o café, como eu falei, até mesmo um chocolate, um docinho, dá para ter numa quantidade menor. Ali eu já posso começar a pensar em abusar um pouco mais, mas abusar, lembre-se que não é abusar, né? O iogurte com todo o seu poder probiótico ali também. Aqui a gente pode estar usando alguns suplementos, então whey protein, que é a proteína do soro do leite, muito legal porque ela aumenta muito a saciedade. Ela tem um aumento de uma enzima antioxidante chamado glutatione, então tem um poder muito legal e uma absorção rápida, além de ser prático e gostoso para você levar em algum lugar, e é gostoso porque tem vários sabores. Então dá para usar esses suplementos nesse momento, não que não dê para usar aqui, dá, mas nós criamos uma proposta de reduzir um pouco o teor de proteínas no início para começar a recolocar. Nesse momento o meu intestino já está saudável e pronto para absorver outros nutrientes. Aí aqui tem, então a gente consegue usar alguns alimentos que
com poder termogênico, com o poder de ajustar essa saúde intestinal, aumentando o bolo fecal como aveia. Outras frutas podem entrar, a gente já pode entrar com uma banana. E as proteínas, já entra um frango, já entra, para quem gosta de um peru, uma carne de porco magra, também já dá para entrar. A carne vermelha não? Carne vermelha, se você gostar demais, coloca, mas ela carrega muita toxina e ela tem uma digestão muito mais difícil. Então a gente precisa ir devagarzinho. Eu já entraria com moderação numa fase 3. Na fase 3. Então na 1, na 2 segura. E na fase 3 a gente já continua com tudo isso e eu trago uma proposta de alimentos pouco utilizados, os germinados. Então, os germinados, como o broto de feijão, broto de alfafa, todo germinado ele vem de um grãozinho que germina, que dá uma vida, ele é riquíssimo em nutrientes. Então, a gente tem muita vida, que a gente chama dos alimentos germinados. Então, é uma forma de você colocar coisas diferentes. O chá de moringa, super famoso, hoje todo mundo fala chá de moringa, porque ele também traz muitos nutrientes. Então, nessa hora, além de eu continuar com essa dieta bem bacana, eu começo a jogar coisas mais nutritivas. Consigo, nessa hora da fase 3, que seria uma fase de manutenção, colocar, se eu quero um pãozinho, tudo com moderação. Tudo dosado. Tudo dosado, os doces, os pãezinhos, até quem gosta de uma bebida alcoólica, com moderação. Ela só entra na fase 3 também, a bebida alcoólica. Eu colocaria só a partir da fase 3, porque eu preciso aqui desintoxicar. Lembrando que eu ainda vou intoxicar, porque se eu estou emagrecendo, eu estou tirando toxina das células de gordura. Sim. Então, a partir do momento que eu estou tentando desintoxicar, vem uma carga de toxina das gorduras. Então, eu tenho que trabalhar 2 vezes. O chá apareceu na fase 3 e apareceu na fase 1. Como eu consumo esse chá? Com que frequência? Olha, chá, ele pode ser tanto um chazinho de saquinho, que pode ser uma aguinha flavorizada, quase um cheirinho daquela erva, quanto a fitoterapia, que tem um efeito fitoterápico, um efeito terapêutico mesmo. Aí você tem que tomar cuidado. Por exemplo, eu consigo fazer um chá de hortelã? Sim. A hortelã é muito utilizada e a gente coloca na fase 1 porque ela estimula a digestão. Sim. Só que ela tem um poder de contração. Contra a vesícula, ela tem poder de contração. Já vi muita gente tomando 1 litro de chá de hortelã e tendo muita dor de estômago, gastrite, porque fica contraindo. Tem o benefício, mas tem o malefício também. Sim, porque a pessoa pensa, é natural, então eu posso tomar 1 litrão. Aquela história que o pessoal fala, eu saio com litro. Cuidado, porque se eu for fazer litro da erva, infusão, fitoterapia indo do princípio ativo, eu posso ter um malefício da superdosagem. O litro de hibisco também é algo muito comum, né? Saio de casa com 1 litro de hibisco. Litro de hibiscos. Então, por que não a gente não mesclar? Um pouquinho de hibisco, um pouquinho de cavalinho, um pouquinho de hortelã, um pouquinho de chamate. Eu posso fazer 1 litrão mais diluído. Se o intuito é aumentar a água, eu faço ele mais diluído. Se a intuição é usar a fitoterapia daquilo, eu uso em quantidade menor. No máximo 3 xícaras por dia. Se tiver uma recomendação. Isso tem que tomar bastante cuidado com as ervas. Não é porque é natural que a gente pode usar. Sim, elas e são abusar, remédio. né? Nós temos uma perguntinha para você em relação à fase 1 dessa dieta, que é a fase detox, o início, né? O primeiro passo. A pergunta é da Julie, ela quer saber se ela pode tomar suco detox todos os dias. Então, Julie, entre aspas, sim e não. Por quê? O suco detox depende de como você faz. Se você faz um suco detox com muito verde, com uma quantidade grande, esse verde cru, ele tem uma inibição da absorção de alguns nutrientes e da produção do hormônio da tireoide. Então, quem tem ainda deficiência do hormônio da tireoide tem que tomar cuidado com o excesso dos verdes crus. E o suco detox nada mais é do que uma... Só você vai usar uma folha de couve para um pouco de água de coco, um abacaxi, você já fez algo diluído. Ainda mais tudo que a gente come todos os dias tem que ser observado. Isso pode estar me fazendo um bem, mas pode estar me fazendo um mal, porque todos os dias eu tenho essa inserção. Então é legal intercalar, né? É legal intercalar. Ou mudar por isso que a gente tem essa variedade detox toda. Dá para mudar, não precisa ser o mesmo, a mesma receita. Há várias opções. Tão concentrado, porque de novo cai na história da fitoterapia, o concentrado, o excesso pode ser prejudicial, e fazer variedade. Então, um dia eu ponho uma manga, outro dia eu ponho alguma coisa, um pouquinho de espinafre, no outro dia eu coloco couve, não junta tudo, porque aí sim todo dia pode ser prejudicial. Perfeito. Está respondida então a sua dúvida. Nós temos mais uma pergunta, vamos colocar na tela?
É gostoso essa troca com o pessoal de acho casa, bacana. porque a gente vai ajustando, né? Todo mundo com as suas dúvidas resolvidas. A pergunta é da Juliana e ela quer saber se na primeira fase, o que posso comer no pré e no pós-treino? Então, Juliana, pré-treino, a gente tem bastante opções. A gente pode usar as gorduras, um coco, as castanhas oleaginosas como fonte de energia, assim como o carboidrato das frutas. Posso usar um tubérculo, como uma batata, posso usar uma mandioca. E as proteínas, eu posso fazer um mexidinho de ovo, eu posso usar um atum, eu posso usar até uma proteína, se quiser, de suplemento, mas eu preferia deixar o suplemento para uma segunda fase pela concentração maior. No pré-treino é mais carboidrato e no pós-proteína ou não há essa regra? Eu preciso de ter mais energia e um pouco menos de proteína. No pós, a recuperação é maior, um pouco mais de proteína e um pouco menos de carboidrato numa média, num geral. Então dá para a gente brincar com tudo, sim. E respeitando, então, aqui nessa primeira fase, só o peixe, né? Então, usando eu colocaria os ovos e o peixe, ovos e peixe. E as leguminosas, que também tem proteína. Numa quantidade menor, também tem proteína. E respeitando também o carboidrato das frutas e o carboidrato não o simples. Que ele não entra nessa fase. Se precisar colocar um pãozinho, quer usar uma tapioca, também consigo usar a tapioca, enfim. Tem bastante, uso a gordura também como fonte de energia para um pré-treino. Então a gente tem aí, olha, sucos, tudo de pré-treino, mais uma proteína, dá para brincar bastante. E ainda dá tempo, né, de chegar no verão. Dá, mas tem que começar já e não dá pra sair mais. Exatamente. Eu vou deixar aqui o contato da Natasha, que é o @NathBarrosBodyDesigner. Então é Nath, N-A-T, Barros com 2 R's, Body Designer. E o site dela é nathbarros.com.br. Dá tempo, obrigada. Mas tem que focar. Tem que ir já. Tem que ir já. Um beijo. Obrigada. Muito obrigada pela participação. Viu?